Dia a todos. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Eu estou acompanhando todo mundo pelo chat. Meu nome é Marcos Rachid, eu vou ser o moderador do webinar hoje. Então, façam perguntas pelo campo de perguntas que tem aqui no canto, que eu vou estar fazendo as perguntas para o nosso palestrante, meu amigo Marcos Rodrigues, que já está aqui com a gente. Vocês podem ver ele aqui no webcam. Pessoal, a gente está no... Se vocês olharem aqui no PowerPoint, vocês vão notar que a gente está no último webinar. Infelizmente, esse é o último webinar da programação de maio, mas vamos estar lançando, eu acabei de receber no meu e-mail a programação para o final desse mês, então a gente vai estar lançando mais 2 webinars, agora no final de maio, e em junho a gente vai estar lançando uma nova programação. A gente vai estar, a partir de hoje, trabalhando na comunicação desse material, e em seguida a gente vai estar publicando lá no nosso LinkedIn. Se vocês não curtem a gente lá, não seguem a gente, por favor, procurem a gente, Sparex Arco Brasil, e aí lá vocês podem acompanhar as novidades, tanto de treinamentos presenciais, atualmente que não estão acontecendo, os webinars também, que a gente vai estar lançando tanto em maio, junho, e se vocês tiverem interesse, no final do webinar a gente faz uma pesquisa. Se você tiver interesse também em receber o certificado, responda a pesquisa para a gente, e lá você tem a oportunidade de escrever e dar a sua opinião em relação aos próximos webinars, tá? Então, dê sua sugestão e durante aí o mês de maio a gente vai estar trabalhando nesses dados aí, vendo as sugestões de todo mundo, para a gente estar promovendo aí melhores treinamentos daqui para frente, tá? Relembrando então, um certificado para quem responder a pesquisa de satisfação no final, tá? E é isso aí, Marcão, pode tocar. Muito obrigado a todos e um bom treinamento. Muito obrigado então, Rachid. Você me interrompa. E eu queria dar um bom dia a todos, esperamos que todos estejam muito bem de saúde. E, logicamente, o nosso assunto, o nosso tema de hoje é boas práticas em eficiência energética em sistema de vapor. Para quem já conhece, façam perguntas. O Rachid vai me interromper aqui com algumas perguntas e as perguntas que eventualmente nós não respondemos, posteriormente eu respondo a vocês. Muito bem. Nosso momento de segurança hoje é como se fosse um grande resumo. Eu vou colocar os temas aqui, não vou me alongar, mas vou colocar os temas. Nós, como indústria metalúrgica, temos especial preocupação com relação a mãos seguras, a parte de luvas. Desculpa. A parte de trabalho e altura, questões com relação à NR35. A parte que nós chamamos de Take 5, avaliação de riscos. Antes de qualquer tarefa, fazer a avaliação de risco. A parte de manuseio, no que tange a levantamento de peso, né? Temos um critério de 15 quilos, que nenhum profissional, nenhum colaborador da Sparex Arco deve não só manusear, carregar, suspender nenhum peso acima de 15 quilos. A questão de amianto, atendemos aí os protocolos de amianto, rigorosamente substituímos todos os itens de amianto em nossa linha de produtos. Toda a parte de máquinas e equipamentos, no que tange a operação, sinalização, que tem a ver, obviamente, com a NR12. A questão de direção, temos um protocolo, temos muitos de nós, colaboradores, dirigimos veículos da empresa, temos um protocolo e temos uma especial rigor e preocupação com relação ao celular no volante. A parte de espaço confinado, temos aí uma proibição mundial de não entrar em locais de espaço confinado e temos aí um rigor muito alto com relação a essa questão. Toda a parte de reportar, temos programas de não finge que não viu e programas de, obviamente, de muitas preocupações de notificação de qualquer desvio, qualquer quase acidente ou qualquer risco. Toda a questão com relação à condução segura. A parte de isolamento, né? Isolamento com relação a trabalho, isolamento com relação a limpeza, isolamento com relação a piso. E, por último, a questão dos EPIs e revisão de EPIs, melhoria de EPIs, todo um programa com relação a equipamentos de proteção individual para as mais diversas tarefas que temos executado, não só no nosso site, mas também em visitas a clientes, em levantamentos técnicos em clientes, nos mais diversos locais no Brasil. Temos o Pod Seguro Mundial,
produto, obras e serviços, de montagem e instalação. Ou seja, a Sparax-Sarco é reconhecida pelos clientes como líder mundial em vapor, soluções de energia térmica. E procuramos estar cada vez mais trabalhando, nos antecipando e prestando serviços aos nossos clientes, não só de redução de custo, com relação a questões de segurança, com relação a questões, como a gente vem detalhar aqui hoje, que é o nosso assunto, questões de eficiência energética. Bem, é sempre muito importante mencionar por que utilizar vapor. É o meio de calor mais eficiente, com custo de benefício muito atraente, facilmente se controla, preenche espaço em transferência de calor, ideal para ambientes limpos, é totalmente estéril, muito flexível, fornece calor e energia, e os diâmetros, as instalações são menores do que sistemas líquidos, obviamente minimizando custos de instalação. A aplicação de vapor nos diversos segmentos industriais é algo crescente e tanto nas mais diversas aplicações, aqui nós estamos mostrando algumas instalações, tanto de indústrias petroquímicas, químicas, cervejarias, alimentos, cosméticos, rações, ou seja, numa grande infinidade de segmentos. Bem, numa planta industrial, nós temos assuntos muito importantes. E vendo num contexto bem macro, as preocupações com relação ao custo de combustível, com relação a se aproveitar a maior quantidade de energia deste combustível, ou seja, a eficiência energética, é algo que é muito importante no contexto vapor. Tem também a parte de legislação, onde tem a NR13, que é a legislação com relação a caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em que nós abordamos muito. A parte de confiança e disponibilidade, ou seja, as instalações precisam dar total confiança, não só para as empresas, para a produção, para atendimento à fabricação dos mais diversos produtos, no que tange a disponibilidade, no que tange a segurança do produto e no que tange a processo. Por outro lado, tem a questão de custos. Os custos precisam ser compatíveis e, a cada dia que passa, redução de custo é prioridade para as empresas, para os nossos clientes, para nós da Sparax-Sarco, no que tange a fabricação, no que tange a estarmos cada vez mais com custos competitivos. Em tempos de dólar muito alto, estamos trabalhando incansavelmente no que tange a custos também. O sistema de vapor, nós já falamos nos webinários, em boas práticas de geração, boas práticas de distribuição, boas práticas de utilização, boas práticas de retorno de condensado. É importante ressaltar que cada uma dessas áreas nos proporciona excelentes oportunidades de se realizar eficiência energética. Não só redução de custo, mas também melhorias de processo. Aqui um perfil bastante genérico, tem várias fontes que se tiram a média disso aqui, onde se menciona no que tange a perdas dentro do processo, chamado on-site, a parte de caldeiras, 32%, distribuição 28%, conversão 25%, tem a parte de motores, tem a parte aqui, a parte de facilities, e ao falarmos de 5% a 15%, não estamos exagerando. Podemos mostrar e podemos evidenciar que são números que nós trabalhamos há muitos anos, estamos há 60 anos no Brasil, aproximadamente 130 anos no mundo, trabalhando, desenvolvendo produtos, soluções para sistema de vapor. Então, falar em redução de 5% a 15% do combustível consumido da caldeira não é nada do outro mundo, não é nada assim tão custoso assim. Temos feito muitos trabalhos, nós vamos mostrar aqui para vocês várias oportunidades de onde saem esses percentuais. Eu vou repetir isso bastante, que é algo que
nesses 60 anos de Brasil, a Sparaxarco se dedicou bastante em aumentar a temperatura de alimentação da água nas caldeiras. A cada 6 graus se tem uma redução de consumo de combustível de 1%. Isso é para qualquer caldeira, a qualquer pressão. Isso é algo que ou você reduz o combustível ou você aumenta a capacidade de produção da caldeira, ou seja, retornar condensado, eliminar perdas, aproveitar vapor flash, são itens essenciais, muito importantes, são itens prioritários que nós vamos detalhar a seguir. Nós devemos considerar também a questão da economia da água, como eu ressaltei aí no último webinar, o custo de água crescente, não só o custo de água, limitação de acesso à água por vários motivos que nós temos não só no nosso país, mas também a nível mundial. Nós devemos considerar também que a economia com tratamento químico, com os produtos químicos nas caldeiras. Essa matriz aqui, que alguns autores chamam de seria uma matriz de balanço de energia, mas também demonstra exatamente as perdas. Percebam que aqui, na entrada, à esquerda é combustível, entrada de combustível. Então, eu entro 100% de combustível, aqui 50%, 55% para processo, ou seja, nós temos perdas de 45%, dessas perdas de 45%, 20% pela chaminé da caldeira, 3% por radiação da caldeira, 2% por descarga, 5% distribuição, 5% por perdas de vapor flash, vapor de evaporação, 10% por perda de condensado. Daí, vocês já podem perceber que nós temos grandes prioridades. Percebam que nós temos uma grande prioridade na casa de caldeira, são grandes oportunidades que nós temos, e nós temos grandes oportunidades também, exatamente na distribuição de vapor, no retorno de condensado e no aproveitamento de vapor flash. O sistema ideal da Sparaxarco é reduzir a perda pela chaminé em 15%, principalmente aumentando a temperatura da água na entrada da caldeira, estabilizando essa temperatura, estabilizando o nível de água na caldeira, controlando e melhorando as descargas de fundo e descarga de superfície, né? Com isso, nós reduzimos aí para 82, então nós já temos aí algum ganho. Consequentemente, cuidando da distribuição, aproveitando o vapor flash e controlando, acompanhando, inspecionando purgadores, você tem aí um ganho. Percebam, anteriormente estávamos falando de 55% de aproveitamento, ou seja, uma perda de 45%, e essa perda cairia para 23%, ou seja, nós teríamos um potencial, um benchmark de 22%. Por isso que aqueles 5% a 15% que nós falamos anteriormente, nós entendemos como sendo facilmente alcançável com valores, custos bastante razoáveis. Numa visão de melhoria contínua e numa visão de prioridade, sempre priorizamos manutenção, inspeção, avaliação. Avaliação de purgadores, avaliação de vazamentos, a avaliação do que se teria mais retorno com menor custo para a empresa, para os nossos clientes. Ou seja, se gasta menos, se tem maior retorno. Obviamente, à medida que você vai, logicamente, reparando e para manter o que você tem, você acaba melhorando a instalação. Então, tem essa visão de projeto, tem essa visão de preparação para expansão, tem essa visão de boas práticas. Num outro nível, se começa a melhorar a eficiência de casas de caldeiras, melhorar
a troca térmica, aproveitar mais energia e ter uma visão mais efetiva em economia de energia, baseando no fato que tem pouca coisa vazando, mas ainda dá para nós avançarmos em eficiência energética, aproveitando o vapor flash, aproveitando melhor o processo, pré-aquecendo fluidos na entrada de processos, melhorando a eficiência de equipamento, e com isso nós chegamos na produtividade, ganhos de produtividade. Ou seja, temos aí ganhos muito acentuados, não só em redução de custo, mas também em melhorias de processo, ganhos de produção, estabilidade de parâmetros de produto. Tudo isso você tem ganhos de qualidade, de produtividade, com redução de custo. Bom, perdas na geração de vapor. Falamos de perda de descarga. Nós estamos falando de descarga de fundo e de superfície. Temos aí soluções para automação, onde que a gente tem confiabilidade, onde a gente aproveita mais energia e onde nós temos, logicamente, um controle dos sólidos totais dissolvidos. Repare, a água entra na caldeira, o vapor é a água evaporada, né? Então, você fica com a água concentrada dos chamados sólidos totais dissolvidos, né? Que, logicamente, se nós deixarmos da caldeira, provoca incrustação, provoca racha, provoca corrosão, provoca uma série de problemas. Então, aproveitar, automatizar essas descargas. Hoje já é uma realidade muito grande a descarga de fundo, mas a descarga de superfície só apenas alguns clientes implantaram, é algo que nós entendemos que o retorno, o benefício é muito interessante. Quanto maior a caldeira, mais tem sentido se aproveitar para automatizar não só a descarga de fundo, mas a descarga de superfície. Hoje, todas as caldeiras, não sei se todo mundo lembra, tem isso definido e tem isso lá, a gente ressaltou isso já nos webinários anteriores, que a NR13 recomenda, é uma recomendação da NR13, a questão da automação da descarga de fundo. A descarga de superfície é algo também que avançaria nessa direção. Aproveitar a energia da descarga de superfície é um outro aproveitamento, que você, logicamente, aproveita a energia dessa água descartada e aproveita a energia do vapor flash. Dessa água está, logicamente, a 10 bar, você vai ter água a 183 graus Celsius. Ao passar para 0,5, vai haver uma reevaporação, vai haver uma formação de vapor flash, e esse Paraxarco tem implantado esses sistemas de aproveitamento de energia. Percebam que, aqui, fazendo uma conta rápida, né, a entalpia da água saturada, né, em kJ, vai ter lá, ao baixar para... Aqui está fazendo para 0, né, se eu fizer para 0,5 vai dar uma pequena diferença, mas percebam que vai dar para 0 seria 16%, e eu estaria, logicamente, aproveitando 46% da energia. É algo que é bastante significativo. No outro ponto que nós acreditamos e temos feito trabalhos com um retorno extremamente importante, às vezes com investimentos bastante pequenos, é o aproveitamento de energia dos tanques de alimentação. Perceba que quando o tanque de alimentação é um desaerador, é um tanque normalmente pressurizado. Para tanques despressurizados, o que acontece? Muitos tanques perdem muito vapor flash, você perde muita energia, tanques muitas vezes não estão devidamente isolados, não tem um controle aqui, né, dentro desse tanque, muitas vezes nós temos muitas perdas, né? E aí eu tenho muita perda de vapor flash, baixa temperatura ou variação da temperatura, por isso que, não sei se vocês se recordam, uma recomendação é instalar termômetros, instalar transmissores de pressão na entrada da água lá, próximo, antes ou depois das bombas, das caldeiras, para que nós tenhamos essa percepção exata dessa variação dessa temperatura, tudo isso é potencial de ganho, ok? E, obviamente, eu tendo, quanto menor a temperatura aqui, o que vai acontecer? Eu tenho mais oxigênio dissolvido na água. Eu preciso colocar mais produto químico. E aí eu tenho, logicamente,
até perda de água para o transbordo em função de falta de controle de nível desses sistemas. Se eu aproveito o vapor flash, se eu tenho uma água com temperatura estável, eu passo a ter baixo teor de oxigênio dissolvido, mesmo sendo um tanque despressurizado, eu tenho uma exaustão segura, eu tenho um nível controlado, eu tenho menos consumo de produtos químicos. Repare que a cada 6 graus, que aumenta a temperatura, eu tenho 1% de redução de combustível. Uma água a 20 graus, eu tenho 9 ppm de oxigênio dissolvido. A 60 graus, 5 ppm de oxigênio dissolvido. A 90 graus, 2% de ppm dissolvido. Ou seja, verificar a possibilidade de instalação de injetores, recuperação de energia, aumentar o retorno de condensado e avaliar a instalação do EVC. O que é EVC? EVC, Exhaust Vapor Condenser, é um condensador. Esse condensador está mostrando que ele pode ser instalado em tanques de coletores de bomba de condensado. Ele está mostrando uma foto aqui de um instalado, então o croquis aqui é fácil entender. O vapor flash entra aqui, vai pré-aquecer a água, e, obviamente, perceba que essa parte aqui em vermelho está despressurizado, então ele normalmente não tem sistema de controle. O condensado, né, desce por aqui. E aí o que você tem? Você tem uma condensação do flash, você aquece a água de make-up, a água de complementação no tanque de condensado. Você, em vez de desperdiçar o vapor flash para a atmosfera, você condensa esse vapor flash, ou seja, você aproveita essa água e aproveita a energia do vapor flash. Você tem 3 ganhos. Com isso, temos instalado isso em vários tanques de condensado, em vários desaeradores, aquele vapor que fica saindo do desaerador, em vários sistemas de coleta de condensado dentro das fábricas, para bombeamento de condensado. Então, temos aproveitado uma forma que nós temos aproveitado vapor flash. A distribuição de vapor, como eu mencionei, tem a questão do isolamento, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a questão dos separadores de umidade, é uma forma de se utilizar o vapor com a maior energia possível, sempre recomendando os separadores de umidade antes da sedutora de pressão, antes das válvulas de controle, mas é também aplicado na saída de caldeira, para coibir arraste, é também aplicado em áreas e equipamentos mais distantes, a 50, 100, 200 metros da caldeira. Nós estamos falando aqui em vapor saturado, então o vapor tem umidade, essa umidade vai aumentando à medida que o vapor vai passando pelas tubulações. Então, os separadores de umidade é um item extremamente interessante, que dá um retorno muito rápido para muitas aplicações. A parte de golpe de ariete e drenagem das tubulações, nós já mencionamos isso, principalmente em boas práticas de sistemas de distribuição de vapor, mas é sempre bom lembrar que evitar pontos de alagamento, você está a favor da segurança da sua instalação e, obviamente, tirando essa água condensada, minimizando esses problemas de queda da energia contida no vapor. Então, junto com a parte de vazamentos, né, um vazamento, o chamado vazamento externo, aquele vazamento, e aqui está mostrando um exemplo, aqui tem essa tabela. O exemplo nosso é vapor a 12 bar de pressão, um furo equivalente a 3 milímetros, 1/8 de polegada, considerando aí 24 horas dia, 30 dias mês e 12 meses ano, eu teria 423 toneladas ano, ao preço de tonelada de vapor a R$ 85,00, eu teria praticamente R$ 36.000 apenas um orifício. Sabemos que é uma prioridade de muitas empresas, eliminação de vazamentos, mas a gente sempre chama atenção o quão importante por isso que nós temos desenvolvido válvulas globo com duplo
dupla vedação, como nós já mencionamos, nós temos válvulas com fole, nós temos uma especial preocupação com relação a todo e qualquer ponto de possível vazamento externo. É algo que você vai ter um grande benefício coibindo esses vazamentos, sabendo que muitas empresas já têm esses cuidados. A parte de isolamento térmico é algo que é muito importante. Perceba aqui nessa foto o isolamento não só da tubulação, mas dos componentes, há uma preocupação. Nós estamos, inclusive, verificando essas possibilidades aqui de termos jaquetas, que é algo que algumas empresas já utilizam, e nós estamos avaliando termos isso aqui na Sparex Arco Brasil. Essas partes das jaquetas, chamadas jaquetas móveis para proteção de válvulas, proteção de separador de umidade, de purgadores de boia, ou seja, aqueles componentes que têm maior área de contato. Quanto maior a área de contato com o ambiente, maior a possibilidade de queimaduras, obviamente com pessoas. Aí tem um aspecto da segurança e tem um aspecto também da perda, da maior condensação. E aí nós temos, inclusive, estamos trabalhando nisso. Com relação ao isolamento, voltando aqui à questão do isolamento, imagina uma tubulação de 2 polegadas, que está lá numa diferença de temperatura de 150 graus em relação ao ambiente. Então, nós temos uma perda, 514 watts por metro, que em 100 metros dá 51,4 kW. Perceba que são quilowatts térmicos, mas já dá para ter uma ideia, uma dimensão do que é a falta de isolamento, e o custo aproximadamente 60 mil dólares ano. Tem que ver a cotação do dólar, mas de qualquer maneira são valores expressivos para se verificar. A parte de economia de energia no aquecimento de água é algo que a Sparex Arco tem trabalhado muito. Perceba que 140 litros de água são utilizados para produzir 125 ml de café, 15,5 litros de água para cada quilo de carne, 3,9 litros de água para cada quilo de frango, 40 litros de água por fatia de pão. A Sparex Arco tem uma série de soluções de troca térmica para utilizando vapor, com vários tipos, modelos de trocadores de calor, aproveitando vapor flash, aproveitando energia contínua do sistema. Nós temos feito vários trabalhos nesse sentido. Redução de pressão. Muitas empresas, muitos segmentos industriais, muitos processos sabem que quanto menor a pressão, maior o calor latente. Nessa tabela aqui, é chamada tabela de vapor saturado, perceba que a 10, nós temos 478,3 kcal por quilo. Se nós conseguimos reduzir para 4, desde que o meu processo permita que o vapor, em vez de 183 graus, ele tenha, no meu exemplo aqui, 151 graus, eu vou ter, logicamente, 503,7. Cada quilo de vapor vai ter muito mais energia e, consequentemente, é um trabalho que a Sparex Arco faz ao longo desses 60 anos aqui no Brasil, exatamente estudar os processos, verificando a possibilidade de exatamente reduzir a pressão, adaptando as tubulações, os acessórios para isso, e ganhando, reduzindo o consumo de vapor nesses diversos pontos de consumo. Os purgadores são utilizados no sistema não só em drenagem de rede, em drenagem de equipamentos. É muito importante verificar, acompanhar, inspecionar esses purgadores. A Sparex entende que a tecnologia de inspeção não é só tecnologia com relação à detecção de som, com relação à detecção de temperatura. Hoje é muito fácil essa questão de termografia. E percebam, purgadores falhando aberto. Você tem perda de vapor, aumento de custo, pressurização do retorno, danos em tubulação devido à alta velocidade. Por outro lado, se os purgadores falham fechados, nós temos alagamentos, golpe de ariete, nós temos congelamento, nós temos problemas de baixa qualidade. Então, ou seja, não é só problema de purgadores falhando aberto, falhando fechado também, purgadores bloqueados. Então, por isso que inspecionar os purgadores, a Sparex, toda a equipe da Sparex, não só todos os profissionais que atendem os clientes, eles fazem levantamentos, prestam esse tipo de serviço aos nossos clientes
para exatamente verificar como que os purgadores estão, para, obviamente, fazer exatamente o payback de se adequar aos purgadores, de se realizar a manutenção dos mesmos, fazer limpeza em filtros, obviamente, tendo o sistema operando da melhor maneira possível. Percebam que purgadores abertos com limite de 5 milímetros, com a 7 bar, irão perder 30 kg por hora, mais ou menos 260 toneladas por ano, aí depende da tonelada. Cada purgador dá um retorno muito alto, por isso que é uma preocupação nossa que nós, junto aos clientes, acompanhemos os purgadores instalados nos mais diversos sistemas de vapor. Retorno de condensado, né, repetindo aí mais uma vez, para todo mundo guardar, a cada 6 graus que aumenta a temperatura da água na alimentação da caldeira, nós temos que reduzir economia de 1% de combustível. A água, o condensado é uma água destilada, já tratada, eu tenho energia, eu tenho economia de produto químico, eu reduzo o consumo de água nova, né? Todos esses são grandes benefícios. Eu reduzo, tem redução de efluentes e também eu posso recuperar aquela perda de água devido à evaporação do vapor flash, né? Então, são muitas vantagens em se retornar condensado, né? Percebam o quanto importante é cuidar do tanque de condensado, cuidar do sistema de vapor, instalar manômetro no retorno de condensado para exatamente antecipar vazamento em purgadores. Tudo isso é muito importante a gente estar atento, que vai fazer com que o sistema seja cada vez mais eficiente. Rashid, alguma pergunta ou podemos prosseguir? Marcão, eu gostaria que você tirasse a dúvida em relação a vapor flash. Não ficou muito claro para alguns participantes em relação à utilização desse vapor flash novamente no sistema de vapor, novamente na geração de vapor. Será que você poderia voltar um pouquinho? Na verdade, é exatamente o próximo assunto, que é nós explicarmos que nós temos isso mais detalhado no webinário anterior, onde nós temos curvas que demonstram percentualmente se você tem uma pressão de vapor, né? Uma pressão de vapor, você vai ter a água ali naquela mesma pressão. Então, antes de todos os purgadores, se no nosso exemplo aqui atual, a 10 bar, eu tenho 183 graus Celsius, eu vou ter a água a 183 graus Celsius. Se esses purgadores estão descarregando para a atmosfera, 16% dessa água vai revaporar, porque ela tem um excesso de energia. Uma água a 183 graus Celsius não precisa de 183 graus Celsius para que a água evapore a pressão atmosférica. No máximo a 100 graus, a nível do mar, a água vai virar vapor. Então, esse excesso de energia, e perceba, todo purgador tem que ter uma pressão antes maior que a pressão depois. Por isso que a gente sempre menciona que todo purgador, na sua saída, tem vapor flash. Quanto menor a diferença de pressão, menos vapor flash vai se formar. Quanto maior essa diferença de pressão, mais vapor flash vai ocorrer. Então, aproveitar esse vapor flash no processo, aproveitar esse vapor flash para pré-aquecimento de água, para pré-aquecimento de fluido de processo, aproveitar esse vapor flash no tanque de condensado, aproveitar o vapor flash da descarga de nível, da descarga de superfície das caldeiras. Tudo isso acontece por quê? Porque eu tenho água pressurizada dentro da caldeira, eu tenho água pressurizada nas tubulações, porque isso os purgadores das tubulações vão descarregar para as tubulações de condensado, né? Porque muitas vezes hoje é interessante se ter o retorno de condensado, daqueles purgadores que descarregam para a atmosfera nas tubulações. Os equipamentos de processo vão ter também vapor flash. Então, o sistema de vapor saturado, ele tem vapor flash na saída de todos os purgadores. Na saída da descarga de superfície. Ah, mas é descarga de fundo.
a descarga de fundo. Tem algumas empresas aproveitando esse vapor flash, só que nós tomamos muito cuidado, já que já houve alguns problemas de contaminação. Então, estamos ainda estudando uma maneira eficaz, uma maneira segura, a nível de processo, para não haver contaminação, tanto condensado, contaminação no desaerador, para aproveitamento do vapor flash da descarga de fundo. Ok? Mais alguma pergunta? Tem mais algumas perguntas, mas acho que eu vou fazendo mais para o final, tá, Marcão? Ok. Então, gente, esse vapor flash, ele acontece em todo o sistema de vapor. E algumas empresas, na verdade, muitas empresas, ainda não perceberam o grande benefício que se tem em se aproveitar isso. Ok? Então, você não só aproveita a energia contida, mas também ao condensar esse vapor, aqui é uma foto de um tanque de condensado que estava descarregando aí, perdendo aí. Nós temos vários exemplos, né? Conseguimos muitas vezes aumentar, aproveitando essa energia para aumentar, como eu falei lá, a questão do EBC, aumentar a água de make-up, a água fria que vai entrar no tanque de condensado. Perceba, eu tenho um tanque de condensado, que retorna uma determinada quantidade de condensado. Quanto maior a quantidade de água fria, água de make-up, imagina agora, no inverno, eu tendo água 5 graus, 10 graus, 12 graus, de madrugada, entrando dentro do tanque de condensado. Essa água fria de make-up está esfriando a água do tanque. Consequentemente, a água lá na entrada da caldeira vai ter uma queda de temperatura. A cada 6 graus que eu perder, se eu tiver lá com 70 graus e de madrugada, aqui está 40 graus, o que eu vou ter? Eu vou ter 30 graus a menos. A água vai estar mais fria ao entrar na caldeira. 30 graus dividido por 6, eu vou ter 5% a mais de combustível. É muito dinheiro. Quanto maior a caldeira, ao você fazer essa conta, tem que tomar cuidado, porque o valor é muito alto. Por isso que nós mencionamos, esse vapor aí é 100% vapor flash? Muitas vezes não. Tem vazamento de purgador também. Por isso que inspecionar os purgadores, normalmente a gente recomenda como a primeira fase, que é aquela primeira etapa, verificar todos os purgadores, resolver todos os problemas de alagamento e vazamento, controlar as tubulações de condensado com manômetros, instalar manômetros nas tubulações de condensado. E aí sim, aí nós temos qual que é a temperatura, qual que é a perda do vapor flash, calculamos esse vapor flash e fazemos, obviamente, o payback, que muitas das vezes é meses. Às vezes é impressionante, às vezes são dias de se pagar determinadas soluções. Por quê? Por conta dessas questões, como mencionei, desperdícios, vazamentos e aproveitamento da energia contida no vapor flash. Resumo. Um bom projeto, uma boa instalação, eficiência no isolamento térmico, recuperação de calor, eu vou estar mantendo o calor. Eliminar vazamentos, monitorar a operação dos purgadores é outra grande finalidade. É algo que nós sempre priorizamos, porque o retorno é rápido, imediato. Se paga em questões de dias essa questão, porque nós estamos tapando os ralos, nós estamos eliminando vazamentos, nós estamos reduzindo a necessidade de produção de vapor nas caldeiras, porque nós estamos eliminando vazamentos. Existem casos que se tem, nessa primeira etapa, ao se eliminar vazamentos, estabilidade de pressão dos equipamentos, temos ganho de produção, ganhos de processo, só eliminando vazamento. É impressionante como em determinadas situações se tem ganhos em eliminar vazamentos externos e vazamentos e alagamentos em purgadores. Retornar condensado, aproveitar a água, rever as regras de condensado contaminado, caso tenha contaminado contaminado. Estamos trabalhando para aproveitar essa energia em várias situações, de várias maneiras.
São formas que nós entendemos de aproveitar a energia. Bem, aqui nós apresentamos alguns exemplos. Pelo tempo, nós temos em várias instalações, em vários clientes, várias particularidades, podemos adaptar isso e dar prioridades, valores investidos pequenos no início, com grandes retornos. É óbvio que, em alguns casos, para mexer com o processo, para aproveitar o flash, os investimentos começam a ficar um pouco maiores. Mas é sempre muito importante se ter o payback, se ter em quanto tempo que se tem o retorno desse investimento. Então, nós temos uma preocupação muito grande com relação a inspecionar a instalação de vapor dos nossos clientes. Entendemos que quanto mais nós conhecermos o sistema de nossos clientes, nós temos mais condição de apoiá-los na economia de energia, economia de água e principalmente também na parte de segurança com relação à NR13, com relação à boa performance e acompanhamento das válvulas de segurança, como nós temos colocado. Bem, as inspeções desse Parexarco, né? Como mencionei, isso pode ser customizado, então tem sempre a questão da situação encontrada, então custo de água, custo de combustível, onde se tem maior oportunidade, muitas vezes nós não gostamos de falar de problemas, nós gostamos de falar de oportunidades, inventário dos purgadores, levantamento dos purgadores, verificar as perdas de energia. Nós temos software, temos aí um conhecimento de muitos anos para, logicamente, levantar até perda de produtividade. Indicação de melhoria no que tange a questão das pressões, a questão da estabilidade da pressão, a questão da recuperação de calor, a questão no que tange a manter os purgadores, né, e retorno de condensado, e verificar as questões de segurança. Elaboramos um relatório e um payback para os diversos investimentos, quer seja manutenção, quer seja sanar vazamentos, quer seja sistemas de recuperação de energia e de melhoria de processo, né? Então, temos feito isso ao longo desses anos todos no Brasil, temos aperfeiçoado as ferramentas para que esses relatórios sejam o mais adequados nas prioridades das diversas instalações de vapor aqui no Brasil. Mais alguma pergunta, Rachid? Marcão, gostaria de saber se é possível aproveitar na saída dos gases pela chaminé esse calor, né, desses gases da saída para a gente pré-aquecer a água de alimentação da caldeira. Na verdade, essa excelente pergunta, esse aproveitamento lá no passado só acontecia nas grandes caldeiras, né? E à medida que o tempo foi passando, os diversos fabricantes de caldeira foram, logicamente, implantando sistemas, e aí se deu um nome, né, que se adotou o nome internacional, né, economizador, né, que é o que vem do economizer, né, que é um termo em inglês, que são um feixe tubular, que pode ser um trocador, pode ser um feixe tubular, para exatamente pré-aquecimento da água da caldeira, né? Então, esses sistemas existem, né, e são muito implantados nas mais diversas aplicações, né? É sempre bom lembrar que quanto maior a temperatura dos gases na saída da caldeira, mais é interessante se avaliar a aplicação desses sistemas. Por outro lado, principalmente com queima de biomassa, tanto cavaco, como bagaço de cana, como lenha, a questão do pré-aquecimento do ar, que é o chamado pré-ar, é um outro sistema que hoje muitos fabricantes de caldeira adotam, principalmente para a queima de biomassa, como eu mencionei, muitas caldeiras utilizam, muitos fabricantes de caldeira têm essas soluções adaptadas à descarga dos gases, né, das caldeiras. É sempre bom lembrar também que tem que se tomar cuidado especial, por exemplo, se a caldeira queimar óleo, o ponto de orvalho do enxofre
normalmente em torno de 175 a 182 graus. Por isso que é sempre muito importante tomar cuidado, queimando óleo, porque se você aproveita a energia, vai cair a temperatura dos gases e você pode ter sérios problemas de corrosão. Não só nesses sistemas para aproveitamento de energia, bem como na chaminé, bem como no sistema de exaustão de gases. Mas, como eu mencionei, isso é muito interessante estar avaliando com o fabricante de caldeira, para aquele combustível, para aquele projeto, se ter esse aproveitamento dessa energia. E ao comprar, ao adquirir caldeiras novas, está avaliando exatamente esses sistemas, porque é uma tendência se ter aproveitamento de energia dos gases de queima das caldeiras, sim. Muito obrigado, Marcão. Tem mais uma pergunta em relação à economia. Como é que a gente calcula o quanto se economiza ou se reduz 1 bar na geração? Como é que eu faço esse cálculo para diminuir 1 bar? Na verdade, a questão de você reduzir a pressão na caldeira é bastante questionável, a redução de pressão na caldeira, por vários aspectos. Nós temos um filme, tem link disso, tem na própria YouTube, né, Inside Information, chamado filme de caldeira, né, o filme da caldeira, da Sparksarco, e é sempre importante mencionar que a redução de pressão de uma caldeira, você tem vários aspectos. Okay? Se você considerar que a energia para evaporar cada quilo de água e transformar 1 quilo de água é exatamente o calor total, que é essa penúltima coluna aqui. Então, se você perceber que a 10 de pressão, você tem 600, vamos arredondar, 664 kcal por quilo. Ah, não, eu vou reduzir a minha pressão da minha caldeira para 7. E aí eu vou ter lá, arredondando também, 661 kcal por quilo. Eu teria, teoricamente, 3 kcal por quilo de economia ao fazer isso. Por outro lado, ao você ver o filme, você vai ver que não é só esse efeito que acontece, porque a bolha de vapor, a quantidade de vapor contido lá na câmara de vapor da caldeira vai cair. Por quê? A 10 bar de pressão, você tem um volume específico 0,1808. Vou arredondar, 180 litros. 181 litros. A 7, você vai ter 245 litros. Ou seja, quanto menor a pressão, menos vapor vai se ter lá na câmara de pressão da caldeira. Consequentemente, o volume de espuma e o tamanho das bolhas de vapor em cima da lâmina de água fervendo, vai ser maior. Ou seja, a tendência a arrastar vai ser maior. Então, e como quantificar isso? Muito complicado. É extremamente complicado essa quantificação do arraste. Por quê? Porque tem muito a ver com uma série de aspectos. Queda de pressão. Se você tem queda de pressão numa determinada caldeira, cuidado, porque toda vez que a pressão cai, é um sintoma que você está tendo arraste. Quanto mais tempo se demora para recuperar a pressão, mais se está tendo arraste. E aí eu estou para afirmar que é muito difícil se ter benefício ao se reduzir pressão de caldeira. Muito difícil. Em situações, eu posso afirmar categoricamente, né, eu já conheço instalações de vapor há mais ou menos 35 anos. Em todos esses anos, menciono que se tem ganho ao contrário. Porque ao se aumentar a pressão na caldeira, você muitas vezes minimiza arraste, minimiza a camada de espuma, você tem mais ganhos ao se aumentar a pressão do que se reduzir a pressão em caldeiras. Já tive acompanhando várias empresas que foram para esse caminho. Quem me perguntou, e se alguém está com essa ideia, cuidado ao se reduzir pressão em caldeiras. Os resultados, muitas vezes, não são bons. É interessante ir com muita cautela e reduzindo a cada 0,5
bar e acompanhando para ver se as quedas de pressão aumentam, para ver se o consumo de combustível acaba não sendo maior e o consumo de vapor não acaba sendo maior do que anteriormente. E também testar a possibilidade, dentro da PMTA da caldeira, dentro, ao consulta, obviamente, ao fabricante da caldeira, ao consulta a quem inspecionou a caldeira, a possibilidade de se elevar a pressão em 0,5, 1 bar. Muitas das vezes se tem ganhos ao se aumentar a pressão das caldeiras, por incrível que pareça, em relação a essa questão de se reduzir a pressão em caldeiras. Muito obrigado, Marcão. A gente tem mais uns 8 minutos aí. Você tem mais explicação ou você já quer partir para as perguntas? Eu queria já partir aqui para consolidar aqui a nível de conclusão essa conversa de hoje, né, e fazer um resumo, né, voltar aqui a esse resumo, né, mencionando e salientando que aquele número que eu falei anteriormente, 5% a 15%, num primeiro momento, pode parecer muito, né? A gente afirmar que numa instalação, dependendo de como estão os fogadores, de como está o tanque condensado, como está a temperatura, a oscilação da temperatura da entrada da água na caldeira, nós afirmarmos que 10% de economia, 10% de redução de produção de vapor, 10% de redução de combustível utilizado, pode parecer muito, mas não é. Afirmamos categoricamente que temos alcançado isso, obviamente, num primeiro momento, com menor custo para as empresas, que é exatamente fazendo o básico, que é eliminando vazamentos, cuidando dos fogadores, melhorando a parte de drenagem, já muitas vezes temos ganhos expressivos, né? Por outro lado, na hora que aproveitamos o vapor flash, na hora que estabilizamos a pressão das caldeiras, na hora que temos maior controle e aumento da temperatura da água na alimentação da caldeira, nós começamos a ter ganhos mais expressivos ainda. Muitas vezes são investimentos um pouco maiores, mas que se paga normalmente. E os projetos, nós temos realizado projetos com payback de 6 meses a 1 ano, que muitas vezes são rapidamente aceitos na maior parte das empresas. Então, esses projetos são, obviamente, priorizados, não só por nós, mas em função da solicitação dos nossos clientes. E, como eu mencionei, né, uma prestação de serviço que a Sparex faz, né, para os seus clientes, na emissão desses relatórios técnicos, fazendo as inspeções e, muitas das vezes, acompanhando os fogadores, encontramos grandes oportunidades nas instalações. Então, basicamente, Rashid, é isso. Se você... Temos ainda, acredito, alguns minutos aí para algumas perguntas. A gente tem mais 5 minutos para a pergunta. Vou começar aqui. Um amigo nosso, Flávio, ele perguntou se seria vantajoso ele recuperar o vapor do desaerador, considerando que ele tem uma caldeira de alta pressão. Ele deu até um exemplo, a caldeira dele trabalha em 85 kgF centímetro quadrado. O aproveitamento vai ser muito interessante, principalmente se a entrada da água no desaerador de complementação for a temperatura ambiente. Né? Se ele tem uma água de complementação entrando, ele está gastando vapor no desaerador para elevar essa temperatura dessa água e desaerar essa água. A água, a temperatura ambiente. Então, é assim, quanto mais baixa a temperatura da entrada, tanto do desaerador como no tanque de condensado, mais tem sentido aproveitar o vapor flash do tanque de condensado, aproveitar o vapor lá que sai junto com o oxigênio dissolvido no alto do desaerador para pré-aquecer a água que vai entrar no desaerador. Você vai deixar de injetar vapor ali, consequentemente, vai se pagar
o EVC vai se pagar o que nós chamamos de EVC, que é o condensador desse vapor flash, que vai pré-aquecer a água de complementação, a água chamada também de make-up, a gente fala make-up, de tanques de condensado e de desaeradores. Obrigado, Marcão. Qual que é a diferença ideal de pressão da caldeira para o equipamento consumidor? Como eu mencionei, na caldeira tem que se ver o projeto da caldeira, né? Perceba, esse último exemplo aí, a questão do 85 bar. Uma caldeira de 85 bar é uma caldeira normalmente, ou seja, grande, quase 100% das aplicações é vapor esfrexido. Então, vapor esfrexido, por quê? Você tem turbina a vapor, ou turbinas a vapor, que são aplicações, mais diversas aplicações, açúcar e álcool, celulose, refinaria de petróleo, ou seja, plataforma de petróleo, ou seja, são aplicações típicas em que você está usando vapor para acionar uma turbina a vapor, onde você vai, acoplado à turbina de vapor, você vai gerar energia elétrica, né? Muito bem. Então, essa é uma aplicação que, obviamente, quanto maior a pressão da caldeira, óbvio, em função, tem que estar limitado, né, alguns bar antes da PMTA da caldeira, né? E tem que ver também a pressão máxima que a turbina está projetada, né, a turbina a vapor, né? Então, nesse meu exemplo, no vapor esfrexido, um exemplo, esse é o exemplo. Por outro lado, se eu tenho vapor esfrexido, eu tenho que estar muito atento, porque se eu for fazer troca térmica, eu preciso superaquecer esse vapor. Por quê? Porque o vapor superaquecido tem uma grande limitação para troca térmica. O vapor esfrexido, ele troca calor e não condensa. Ele precisa chegar na temperatura de saturação para aí sim condensar. Então, perceba que vapor esfrexido nós temos algumas diferenças, algumas peculiaridades em relação ao vapor saturado. Falando de vapor saturado, como eu mencionei na pergunta anterior com relação a se reduzir a pressão em caldeiras, é algo que houve uma onda de alguns profissionais e algumas empresas nessa tentativa, porém, nós, da Spraxarco, sempre mencionamos que tem que se tomar muito cuidado nessa questão. É muito importante, normalmente, se gerar vapor saturado a maior pressão possível, exatamente em função de se ter tudo aquilo que eu mencionei anteriormente. Se ter mais estabilidade na caldeira, se ter mais vapor, não só na caldeira, mas na instalação, você tem mais estabilidade de pressão, óbvio, limitado na PMTA da caldeira, limitado na condição operacional daquele processo. Por outro lado, ao utilizar vapor saturado, é interessante eu ter a utilização à menor pressão possível. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, quando eu reduzo pressão, eu tenho maior calor latente. Calor latente é entalpia de evaporação. Ou seja, cada quilo de vapor tem mais energia. Muito bem. Agora, o que me limita? Mas então eu vou reduzir todos os pontos da minha fábrica para a menor pressão possível, para 3 bar, que é a menor pressão que eu estou vendo aqui, que dá 143 graus. Não, mas aí não, porque muitas vezes você tem processos que você precisa de uma temperatura do ar aquecido, da temperatura da água que você vai aquecer, da temperatura do seu fluido de processo, acima disso. Então, não tem jeito, ou seja, precisa-se ter as menores temperaturas para cada processo, se tem que ter a eficiência da sua troca térmica, o tipo de trocador,
radiador, serpentina, vaso encamisado, ou seja, o seu processo também manda, porque, obviamente, alguns processos você não pode ter queda da pressão, você também não pode aumentar a pressão, então alguns processos já têm uma pressão ideal, né? Então isso já é muito conhecido, já foi bastante testado, consolidado, por isso que tem que tomar cuidado com o seu processo, tem que tomar cuidado com cuidado nessa intenção de se ter eficiência energética, se reduzir a pressão. Mas, em alguns casos, é possível, sim, reduzir a pressão de forma acentuada. Muitos banhos que estão a 50 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus, que não se tem redução de pressão exatamente porque o retorno de condensado é pelo alto, o retorno é pressurizado. E aí, como a gente mencionou, já fizemos vários trabalhos, já implantamos vários projetos em se ter o quê? Uma redução de pressão com um retorno de condensado por gravidade, onde você tem a menor pressão possível. Perceba que ao você poder ter 1 bar de pressão, você vai ter o vapor a 120 graus. E você vai conseguir aquecer os seus banhos a 50, 60, 70, 80 graus. E aí, o que acontece? De 1 para 0, você vai ter muito menos vapor flash. Você vai ter alta quantidade de calor latente, você vai ter baixa formação de vapor flash. Ah, mas aí não tem como, eu vou descarregar esse condensado no ralo, na canaleta. Lógico que não, você vai ter, sim, a oportunidade de implantar um sistema de bombeamento de condensado e retornar essa água quente para a caldeira. Ou seja, você elimina, e é uma pergunta que nos treinamentos que eu ministro, muitas vezes o pessoal me pergunta: Marcos, como é que eu elimino a formação de vapor flash? Você elimina a formação de vapor flash no momento em que você reduz pressão. Se o seu processo permite, você reduz pressão, você coloca a temperatura do condensado e do vapor a menor temperatura possível, você forma menos vapor flash, tem mais calor latente, economiza vapor flash e retorna o condensado. Ou seja, é por isso que eu menciono que, normalmente, nós da Sparexarco sempre comentamos, concluindo, gerar vapor saturado a maior pressão, limitado pelas condições da caldeira. PMTA da caldeira, projeto da caldeira e conceito do fabricante, quem fabricou aquela caldeira. E, por outro lado, utilizar vapor saturado a menor pressão possível. Fazendo isso, tivemos, ao longo desses anos todos, grandes resultados em muitas instalações. Marcão, acho que a gente está aí no limite do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, primeiro. No final desse webinar, a gente tem uma pesquisa de satisfação, peço que respondam para a gente e sugiram novos temas aí para a gente estar trabalhando nessas ideias, tá? Para o pessoal aí acompanhar, por favor, acompanhem o LinkedIn, que lá a gente está sempre lançando as novidades, tá? O pessoal que fez pergunta, a gente recebeu bastante pergunta, eu vou estar passando para o Marcos Rodrigues para ele tentar responder todas por e-mail, tá? Se por um acaso ele não responder, porque são muitas perguntas, tá, gente? Então, vocês mandem um e-mail para o Marcos Rodrigues ou para mim, que a gente vai tentar retomar as suas dúvidas, tá? Então, fiquem ligados lá no LinkedIn. Pessoal, também por e-mail a gente manda algumas novidades. Marcão, muito obrigado pela apresentação de hoje, sensacional como sempre. E obrigado pela participação de todos. Quem responde a pesquisa de satisfação, no final, em até 2 dias, a gente manda um certificado, tá? Um abraço a todos, uma boa semana. Eu queria encerrar agradecendo a Sparexarco a oportunidade, agradecendo especialmente o nosso diretor de negócios, Márcio Pena, que teve não só a bondade de me ceder essa apresentação, em que eu fiz algumas pequenas mudanças, mas a apresentação foi concebida por ele. A Sparexarco tem uma gama de profissionais muito grande nas mais diversas áreas e estaremos com vocês, não só eu, mas a equipe técnica da Sparexarco toda, revisando webinários. E disponível, nós temos feito alguns calls com alguns clientes, com alguns de vocês têm alguns problemas emergenciais nessa época agora de Covid-19. Muitas vezes nós temos aí limitações não só de visitas, mas também temos limitações com relação
acesso às instalações, e a gente não só entende, mas concorda que tem várias empresas que têm protocolos mais rígidos, e nós nos colocamos à disposição de vocês, né, para realizarmos calls, nós chamamos muitas vezes de GoToMeeting ou calls mesmo, que seriam apresentações ou discussões com vários participantes da nossa equipe técnica, e a gente agradece muito a participação de vocês e o interesse. Muito obrigado e até os próximos webinários. Nos colocamos à disposição aí para sanarmos algumas dúvidas e tentarmos contribuir com vocês no que tange a eficiência energética. Muito obrigado, então. Um abraço. Só mais um recado, pessoal, a gente até o final do dia de hoje, a gente está mandando a gravação e a apresentação desse e dos webinars anteriores, tá? Tanto de abril quanto agora de maio. Então, ainda hoje no e-mail a gente vai estar mandando, caso você não receba, por favor, mandar um e-mail para marcos.rachid@br.sparexarc.com. Marcão, muito obrigado, boa semana a todos. Muito obrigado, então, gente. Vamos para frente. Um abraço, até a próxima.